Boa noite a todos. Hoje é mais um dia da nossa mostra Cultura para Quê? Debate filmes com artistas que pensam a cidade. E hoje a gente tem a presença super ilustre da Cris Monteiro, que não é minha irmã, não é minha prima, apesar da gente ser um pouco parecida e ter o mesmo sobrenome, e do Lucas Sixel, que é o conselheiro do segmento de cultura de rua, né? No Conselho Municipal de Cultura. E aconteceu assim, tipo, a maior coincidência, né? O lançamento do filme da Nação Hip Hop, que é fruto de um projeto da Lei Aldir Blanc também, que é nem o nosso projeto, né? Da Cris, que é produtora cultural, e ela produziu esse projeto, produziu esse filme, que é da Beatriz Ohana, né? E entrevistando e contando um pouco a história do movimento hip hop, da nação hip hop aqui em Petrópolis. Então, tem entrevista com várias pessoas que passaram pelo movimento, que continuam no movimento, e teve o lançamento há umas 2 semanas, né? O lançamento oficial do projeto dela, né? E aí eu falei, pô, abre aí, chama para todo mundo, chama todo mundo, pode abrir para todo mundo, né? Que no nosso cineclube, assim, a gente tem sessão toda sexta, sábado, domingo, mas o projeto Cultura para Quê são todas as sextas-feiras, e a gente vai fazer, em princípio, 10 sessões, né? Com as cadeiras de conselho que têm representantes eleitos, né? E artistas, quando as cadeiras não têm. Então, a gente já fez. Esse é o quinto evento, né? Do nosso projeto. E aí, então, vou apresentar rapidinho a Cris. A Cris, ela não coloca isso na mini bio dela, mas ela é poeta, sabe? Ela é poeta da oralidade, ela não conta isso, mas ela é poeta, vírgula, produtora cultural, mãe, feminista, e tá aí nessa luta, né, de produzir cultura, e eu até coloquei lá que a gente hoje vai debater um pouco do uso do espaço público, porque também é isso, né? Além do projeto deles, da roda cultural do CDC, ali do Centro de Cultura, além do festival que eles fizeram também na Praça da Liberdade, e esses eventos que acontecem todas as quintas-feiras, desde de 2010, 2011, 2014, cada um tem uma data, ela vai, enfim, complementar, mas ela e o Lucas também estão nessa correria aí já mais de década, né? Eles são novinhos, mas eles estão aí já há um tempão produzindo cultura, apesar de toda a dificuldade, né, que tem aqui da gente poder usar o espaço público, né, como cidadão, usar o espaço público de forma consciente, produzindo cultura, né? E o filme mostra um pouco disso também, dessa dificuldade e de toda essa produção, apesar da dificuldade, né? Então, eu vou passar para a Cris, depois eu vou passar para o Lucas também, para ele se apresentar melhor também, beleza? E sejam super bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Oi, Lília. Oi, pessoal. Para a gente é um prazer estar aqui com vocês, apresentando esse trabalho que eu tô assim meio que olhando para o lado, porque minha câmera está de um lado, o monitor está de outro, tá? E eu estou aqui com a minha iluminadora oficial, colocando várias luzes aqui para o visual ficar ainda mais. Então, esse filme foi lançado agora, foi possível, um sonho que a Nação Hip Hop já tinha há muito tempo, de contar essa história através de um documentário, e a gente conseguiu finalmente, por conta desses recursos da Aldir Blanc. Então, é um filme que está super fresquinho e contando nesses 15 anos. A Nação Hip Hop esse ano fez 15 anos de história, e como a Lília falou, é uma história assim, de muita resistência, porque o movimento hip hop, o movimento da cultura urbana, numa cidade imperial, encontra muita resistência, né, de ser considerado arte, cultura, que mereça espaço e acolhimento nos espaços tradicionais da cidade. Então, para a gente é uma satisfação também estar podendo passar esse filme aqui para vocês celebrarem essa história com a gente, conhecerem um pouco mais. Então, grata aí pelo convite, Lília, e que bom estar aqui com vocês hoje.
Obrigada, Cris, brigadão. E para a gente aqui é muito legal, assim, porque a gente às vezes não é sempre porque não tem uma produção aqui de documentários assim na cidade, né? Mas a gente sempre que pode traz o pessoal que produz aqui também para falar, porque é uma honra, né? A gente poder falar com o pessoal que botou a mão na massa, né? Então seja super bem-vindo e obrigada. Lucas, vou pedir para você se apresentar. O Lucas também é produtor cultural, ele também está nessa correria da roda e da Nação Hip Hop, né? A Cris é presidente da Nação Hip Hop, né? Aqui em Petrópolis. No filme também vai contar um pouco dessa história, né? E eu queria que o Lucas se apresentasse também. Ele também trabalha com produção, né? De shows, né? De algumas bandas, e ele tem aí a, a correria aí junto também com esse uso consciente do espaço público, né? Então, Lucas, se apresenta aí para a gente. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí? Aham. Tá tudo ok? Meu nome é Lucas Sixel, né? Eu faço parte da Nação também desde a sua fundação lá em 2006, né? E a partir daí também a gente vem aí, né, nessa luta incansável, né, para dar uma melhor visibilidade, né, para o movimento hip hop da cidade, que tem uma safra de artistas, né, maravilhosos, e a gente tem essa não é, digamos, obrigação, mas tem essa vontade, né, de alavancar cada vez mais o movimento. Eu vim do break, né? Eu vim do break dance, né? Dancei muito tempo lá na Movimento com a Tia Neiva, já fiz alguns musicais com a Daniela Bow também. Então, eu conheci também o movimento hip hop através do break, né? Que foi uma das primeiras experiências. E aí depois a gente vai amadurecendo um pouco mais as ideias, né? E aí me despertou, né, essa vontade de produzir, né, de não estar mais ali em foco, né, no palco, mas como artista, mas estando ali por trás para estar, né, gerindo mais cultura e fazendo os corres da melhor forma possível, né? Então a gente está aí já, né, a Nação faz 15 anos, a Roda Cultural faz 8, né, de resistência aí, e no mais acho que é isso, né? Vou deixar para vocês verem o filme aí, né, que tá fresquinho, foi uma correria boa, era um sonho já da Nação, completando o que a Cris falou, e graças a Deus deu tudo certo, e a gente conseguiu estar gerando esse lindo material. Obrigada, Lucas. Que legal, eu não sabia que Nada, você vinha da dança também. vem da dança. Pô, que legal! Depois eu vou mandar para vocês o link da semana passada. A gente teve a Neiva Voigt e a Dani Obô aqui, né? E a Dani também fazia uns eventos no Solstício, que também enfrenta, né? Mas agora que a pandemia, não, mas a gente enfrentou também muito problema, né, de uso do espaço público, problemas assim, não só com barulho, né, porque tudo isso é ajustável, né, até 22, não sei quantos decibéis, lá, mas é proibir menor no palco, até menor com os pais, enfim, toda aquela perseguição. E outros festivais de venda de cerveja tem até parquinho, né? Enfim, e aí para turista pode tudo, para a gente não pode nada, né? O cidadão. E aí a gente vê as sextas-feiras a cidade lotada de jovens, né? Infelizmente agora na pandemia também, né? Porque, enfim, é difícil, né? Prender a juventude em casa. Mas a gente vê antes de pandemia, né? Mas na quinta-feira é uma produção assim tradicional do pessoal, mesmo com chuva, e vai ali para a Marquise da Irmãos D'Angelo, né? E fazem aqueles embates, e tem muita menina, a Cris também vai contar no filme, né? E eu sempre falo no Cineclube, porque a gente tem sessão sexta, sábado, domingo, e antes era presencial, né? E aí eu falava para o Acla, falava para o pessoal, vamos marcar um dia para a gente ir lá na roda, né? Às vezes, quando a gente tinha sessão às quintas-feiras também, eu falava que, esse barulho aí é o pessoal da roda, eles estão fazendo lá os desafios, né? Seriam super bem-vindos. Foi, é muito legal. E assim, eu nem sabia que tinha começado no Chava. Enfim, eu já quero falar aqui do filme, porque eu fui a única que assisti além de vocês, né? Eu vou fazer o teste
do filme com vocês, né, com todo mundo, ver se o áudio tá ok. E aí, depois do filme, a gente volta. Beleza? Boa noite, pessoal. Três coisas eu senti falta aí no filme. Um pouquinho mais de tempo para os créditos, que passa muito rapidinho, não dá para acompanhar. Mas isso é total, enfim. Isso. A outra coisa é uma coisa assim que é até o que cria a coisa, fazer a roda ser tão especial, né? Não tem registro daquela bagunça, daquela emoção que é aquela galera junta, que só pessoalmente você consegue ouvir a batalha dos MCs, que é genial. Às vezes, voltando da faculdade, voltando de algum lugar, assim, eu passava, assim, aí eu tinha que ficar pedindo licença para chegar perto para ouvir, e eu não sei, talvez a coisa sem o mecânico, né? Sem o microfone, assim, é que faz toda a emoção, né? E faz a galera ficar junta mesmo, né? E aí era tão legal, assim, batalha de MC, né? Eu falei lá o desafio, mas é a batalha do MC. Aliás, várias coisas, né? A gente poderia fazer aí um dicionário aí para o pessoal conhecer também o que é tag, né? O que é, por que chama batalha? O Lucas, uma hora no filme, também fala lá de 4 elementos, né? Da própria dos eventos, que era o grafite, a batalha do MC, a música, a feira de livros. Então é assim, é muito legal, né? Todas as coisas que acontecem juntas assim. E do filme foi isso, assim, né? Que tipo, a gente infelizmente não tem esse registro dessa batalha que é muito emocionante, né? E ver assim que existe isso, ó, o cordel veio disso, mas lá na Idade Média já tinha o cordel, né? Ou que poderia ser falado disso, que é essa batalha oral, né? Mas é essa coisa da inteligência do discurso e de ter essa troca, assim, né? Que é uma forma das pessoas se expressarem. Também falou isso no filme, né? Que algumas pessoas, alguns jovens não falam com ninguém em casa, não tem tempo, não tem ninguém que ouça, e ali ele pega no microfone, né? E eu acho que isso aqui é uma das coisas assim que deve assustar muito essa elite do centro aqui, principalmente do centro, né? Que é jovem negro com microfone na mão, assim, na boca, né? Assim, denunciando, falando tudo que ele não tem, que ele tem o direito, mas que ele não tem acesso, né? E aí, então, é muito legal ver essa narrativa, assim, contada por várias pessoas que fizeram parte do movimento, que continuam. O Lucas, né, que, tipo, cada foto dele, ele é diferente, né? Aí lá no filme ele também tá diferente daqui. E aí, então, tipo, é muito legal ver isso. Eu também queria que a Cris aproveitasse, né? Eu vou passar para ela, depois para o Lucas, depois a gente abre para todo mundo, mas que ela comentasse também, porque a maioria dos registros são das entrevistas são de agora, né, para o filme, mas tem muito material de arquivo, que é uma maravilha vocês terem isso, muita coisa em VHS, né? Ali um Happy Birthday, né? Tipo a câmera de alguém, pô, não sei tirar esse trem aqui, filma assim mesmo. Tipo, uma coisa muito legal, assim, porque é muito autêntico da juventude fazer parte, se sentir parte, né? É muito legal mesmo. Então, vou passar a palavra para a Cris, contar um pouco aí desse processo para a gente, para o Lucas também, que, enfim, explicar um pouco para a gente aí também desse universo. O Dr. Luiz vai adorar ouvir a tradução de alguns conceitos, de algum nome de algumas coisas, de alguns, enfim, de alguns elementos aí fundamentais da cultura hip hop. Pode falar, Cris. Oi, gente. Não sei se todo mundo estava aqui, eu vou me apresentar de novo rapidinho. Eu sou Cris Monteiro, sou presidente atualmente da Nação Hip Hop Petrópolis, que é uma organização que se organiza aí no Brasil inteiro, que aqui em Petrópolis já tem 15 anos de atuação. Essa história, um pouco dessa história que a gente conta no filme.
filme busca, né? Nossa, eu tô arrepiada aqui porque a gente acabou de lançar, né? Como eu também já tinha falado, e a gente fica, para mim, eu acho que para toda a equipe aí que participou, é uma emoção muito grande ver essa história contada num filme. Porque a gente, né, eu comecei a participar da Nação Hip Hop lá em 2012, eu falo pouco da minha história com a Nação no filme, né, mas a minha relação com a Nação Hip Hop mudou completamente o rumo da minha vida, e começou lá em 2012, né, com a Roda Cultural, e a partir disso que eu vim entendendo várias coisas sobre a minha participação no mundo, sabe? E ver essa história contada, eu acho que todo mundo, quando começa esse contato com a cultura urbana, não imagina onde isso pode chegar, né? E hoje em dia eu enxergo a potência desse movimento, coisa que eu não enxergava talvez naquela época. A gente começa a enxergar ali na lida. E eu acho que é muito isso que a Lília falou, da questão da expressão, né? E de quem que tá falando. Quando a gente pensa, né, em Petrópolis, uma cidade que se constitui, né, muito em torno dessa horda do imperial e do tradicional, né, que não deve ser negado, faz parte da nossa história, óbvio, mas que precisa também ser... Tem outras narrativas nessa cidade que precisam ser contadas, a história de outros segmentos, além desse segmento tradicional, erudito, imperial, que precisa ser contada. E a gente vê essa história contada num filme assim, que para a gente ficou tão completo e começou lá atrás, mostrando uma galera que iniciou lá antes, né, da internet, antes dessa comunicação entre os elementos do hip hop, vamos dizer assim, começou a ter contato com esse movimento e poder produzir isso, e a gente vem falando como que a nação hip hop fez diferença. Hoje em dia na cidade, né, eu acredito que pode ter muita gente aqui que não conhece muito sobre esse segmento, o rap, o hip hop é um movimento, né, o rap faz parte, é um dos elementos, a gente diz que tem os 4 elementos, que são o break, o DJ, o grafite e o MC. E esses 4 elementos ainda são interligados por o que a gente chama do 5º elemento do movimento hip hop, que é o conhecimento. E que a Nação Hip Hop é uma organização que sempre esteve disposta a lutar com unhas e dentes por esse 5º elemento, como a gente fala no filme, os debates, as discussões. Nunca é um entretenimento só pelo entretenimento, sabe? É um entretenimento no sentido de garantir direitos que não são garantidos para a juventude, como a gente fala muito da juventude. É um movimento muito jovem, apesar de eu e Caslu não sermos mais tão jovens, a gente aí já está entrando na casa dos 30, muita gente que está aí. Uma das pessoas que fala nesse filme é o Marechal, ele fala ali mais para o final. Ele é um ícone no movimento hip hop no Brasil. O Sean Fox também cita o Nelson Triunfo, que é o cara que está ali dançando no chão da praça com as pessoas. Ele é um dos pioneiros do movimento hip hop no Brasil, e a gente conseguiu trazer esse cara aqui em Petrópolis no 2º Festival de Cultura Urbana, e foi isso, assim, dançando com a galera na rua, ele deu um aulão, a gente chamou de aulão de break dance, trazendo referências assim, de como tudo isso começou no mundo, de como esse movimento começou lá nos Estados Unidos, de como esse movimento se espalhou, de como esse movimento chegou no Brasil, de como esse movimento vem se espalhando no Brasil. E o movimento hip hop tem muito esse viés da transformação social, de atacar justamente os problemas, o abismo social que a gente tem entre as classes e como que isso pode afetar a vida de uma pessoa. Então, o hip hop tem muito esse viés da denúncia social. E isso é muito maneiro, como a Lília falou, da gente ver, cara, o que me tocou, assim, desde o início da Nação Hip Hop era isso. A gente olhava para a roda, e a roda não tem muito registro, Lília, porque a roda acontecia ali no gramado sem iluminação, a gente não tinha iluminação. Então, às vezes, a gente tem uns poucos registros de celular, mas que estava assim, impossível de colocar dentro de um filme, porque o áudio é muito ruim, a iluminação é muito ruim. E a batalha de MC, que é sempre um ponto alto, né, quando a gente vai fazer alguma proposta dentro do hip hop, porque é um improviso, né? É um improviso. Então, é uma batalha onde uma disputa entre 2 pessoas que estão improvisando ali na hora, com elementos da hora. Então, um fala uma coisa, o outro responde dentro daquele mesmo assunto. É muito interessante mesmo de ver. Entendi ali na roda e via que o movimento das rodas culturais já estava acontecendo, né? Também muito no Rio de Janeiro, já tinha roda organizada em vários lugares. E quando a gente começou em Petrópolis, a gente olhava em volta e era isso, era assim,
pessoas muito jovens, às vezes a gente via jovens de 12 anos ali, jovens há mais tempo, tinha uma galera, né, maior de idade e tal, mas tinham jovens muito jovens, 12, 13 anos, estavam ainda começando a entender o seu lugar no mundo, que muitas vezes não tinham acompanhamento da família, não tinham de onde se sentirem ouvidos, se sentirem parte de alguma coisa, e ali se sentiam totalmente acolhidos. Então, a gente via a opinião pública falando que ali era um lugar de marginal, que ali era um lugar de concentração de venda e uso de droga, e as pessoas não estavam vendo o que estava acontecendo ali. Tinha gente que nem bebendo estava, a maioria, na verdade. A maioria, as pessoas não acreditam nisso, mas a maioria, porque ali não vende nada, não tem bar por perto. Então, tinha uma galerinha que ia lá no bar, comprava uma garrafa de alguma coisa e ficava bebendo ali. Tinha uma galera que não comprava nada, não usava nada, estava ali para poder ouvir uma rima, fazer uma rima. O Champox fala isso no filme também, que entre uma rima e outra ele ficava falando com a galera, né? E era isso, tinha às vezes uma galera mais velha que ficava dando papo para a galera mais nova, falando sobre coisas da vida que às vezes um pai em casa não ia falar, mas às vezes um cara ali que já tinha uma experiência a mais, e você via um monte de jovem de 12, 13 anos, um tempão assim parado, ouvindo alguém falar como se fosse uma palestra, porque aquela pessoa estava falando a língua dele, estava falando sobre problemas que ele vive. Então, assim, a roda é um marco, né, realmente, no trabalho da nação, eu acho que na vida de todo mundo que participou, e a partir dessa movimentação ali, a gente conseguiu muita coisa, né? O que o pessoal aí também no debate tiver, eu estou ansiosa para ouvir também as opiniões e as visões de cada um, e também para, se eu puder esclarecer, como a Lília falou, as coisas do vocabulário, que é um vocabulário, às vezes, uma linguagem muito particular do movimento, né? Mas, assim, é uma felicidade muito grande poder estar contando essa história, porque eu acho que realmente essa história tem uma importância, sabe? Uma importância muito grande na cidade. Todo mundo que fez parte dessa história nesses 15 anos, que doou imagens, que doou a Taizona, que fala no filme, que é uma mina que estava lá no início da Nação Hip Hop, o Bruno Gonçalves, que é um cara que tem um trabalho na cidade, dentro de um projeto numa comunidade há muito tempo. Tem uma imagem ali que a gente mostra, eu falei isso no filme, que eu destaco esse momento da interação nos bairros, que é o movimento de cultura urbana, né? Então, o movimento que se faz na rua. E quando você está na rua, fazendo um movimento na rua, você está sujeito à intervenção das pessoas na rua. E nesse, tem até uma imagem dessa no filme. A gente está lá na comunidade do Batalhar fazendo um evento, que foi o que eu falei que a gente ouviu, a Associação de Moradores, a dona do comércio, todo mundo falando, gente, vocês precisam voltar aqui mais vezes, o bairro não recebe um evento assim, família, saudável, maneiro, há muito tempo. Então, a gente vê, né, quando a gente vai para os bairros, a carência dos bairros de espaços de lazer, de qualquer segmento, né? Tem música, geralmente, mas muito pouco, muito feito ali pela galera da comunidade, então a gente vê que já não tem esses espaços de lazer, e quando a gente leva um espaço que é um encontro de várias manifestações, então música, batalha de MC, break dance, o pessoal ficou muito empolgado. E aí teve uma mãe que virou para mim, me identificou ali como alguém da produção do evento, e perguntou, eu queria te pedir se o meu filho podia rimar. Falei, mas ele faz rima? Ele já tem alguma afinidade com isso? Não, na verdade, ele tem 10 anos, mas ele faz isso dentro de casa, e ele fica rimando dentro de casa, e ele tá louco aqui vendo vocês com o palco, com a galera rimando no microfone, ele queria muito. E aí a gente falou, não, então tá bom, vamos abrir um espaço para ele. E aí o Marcelo, que é um MC experiente, ele fala muito no filme, é alguém que tem uma importância muito grande dentro dessa história da Nação Hip Hop, dentro da história do movimento hip hop na cidade, aí a gente botou ele para rimar com o menino de brincadeira, e o Durango rima há muitos anos, é um cara que é muito bom nisso. E aí o Durango começou a rimar, e rimando de verdade com ele. Quando o menino respondeu, com 10 anos, e a altura, assim, que o menino respondeu a ele, cara, eu tenho isso um momento marcado no meu coração, assim, porque quando que talvez um menino lá do Batalhar, lá da Mosela, ia ter a oportunidade de ver uma coisa que é um sonho dele, que ele vê na TV, que ele se imagina fazendo, e ele, de repente, vê aquilo acontecendo no bairro dele, um MC experiente rimando com ele, e ele podendo se apresentar ali para uma plateia de 100 pessoas, de repente. Então, quanto que isso não pode fazer diferença na história desse menino e de tantas pessoas que já foram tocadas pelas ações da Nação Hip Hop, que não desistiram dos seus sonhos e que sentiram que tinham outras pessoas ali que realmente consideravam a expressão dele, a forma dele de falar, a linguagem,
como uma expressão válida, que é considerada, sim, arte. Então, assim, quantas vidas que a nação hip hop não tocou para fazer com que as pessoas continuassem, não desistissem, apesar dos desafios, apesar dos preconceitos. Então, assim, para mim, e eu acho que para todo mundo da nação hip hop, todo mundo que fez parte dessa história, é uma emoção muito grande e muito bom poder estar realizando esse filme agora, que só está acontecendo por conta de recurso público, né? Que eu falo muito isso no filme também, que, né, as coisas não acontecem sem recurso. Então, sem dinheiro para colocar um microfone, uma caixa de som, uma iluminação, uma tenda na praça, a gente faz isso, né? Como a roda, a gente diz que é um movimento de resistência por causa disso. Ela acontecia sem nada, para você ver como a vontade ali do jovem de se encontrar, de se expressar era tão grande que a gente fazia isso sem nada. Né? Mas quando deu um microfone para a gente, um palco pequenininho, montado às vezes uma barraca da Condep ali, o que a gente conseguiu fazer ali e quantas pessoas a gente conseguiu envolver é incrível. Então, assim, precisa de recurso, precisa de incentivo, a gente precisa falar isso. Então, esse filme está acontecendo por conta dessa Lei Aldir Blanc. Então, a gente colocou muita gente para trabalhar no momento de pandemia, porque tinha recurso público. Então, assim, é importante falar disso também, falar que a cultura ela precisa que ela seja compreendida também pela sociedade como um segmento que merece ser incentivado, que merece ser apoiado com recursos, porque faz parte, né, da nossa vida, do sentido da gente existir, de fazer parte da sociedade. Eu acho que assim, até para o sentido de cidadania, a gente investir em cultura, em arte. Então, o filme é muito fruto também disso, dessa conquista do setor cultural, que foi no meio de uma pandemia conseguir ter recurso para realizar projetos. Então, assim, estamos muito felizes e gratos aqui também pelo espaço, por vocês estarem dispostos a ouvir a gente, a assistir o nosso filme, conhecer a nossa história. Então, grata a Lília e a todos aí do Cineclube. É isso. Obrigada a vocês, poxa, nossa, muito, muito legal. Lucas, se apresenta rapidinho também, para o pessoal que chegou depois poder te conhecer também. Sim. Meu nome é Lucas Sixel, mais conhecido como Caslu também. Estou desde da fundação da Nação, né, em 2006, mas vim através da Nação, através do break, né? Comecei a dançar com 14, hoje estou um pouquinho acima dos 30. Já trabalhei também com bandas em festivais grandes como execução de palco, não como estruturador, né, digamos, de eventos e tal. E entrei no mundo do hip hop, né? Então, o hip hop, como a Cris complementou aí, né? O quinto elemento ali é o conhecimento, e a partir daí a gente começa a trabalhar, né, de outras formas, né? O movimento hip hop, ele é um movimento inclusivo, onde ele dá voz àquelas pessoas que não conseguem ter uma voz, né? Então, assim, são os 4 elementos, que é o DJ, B-boy, grafite, MC, que cada um tem seu papel, né, em sua formação, né, em seus propósitos. Uma pessoa, por exemplo, não tem o dom de rimar, mas tem o dom de grafitar. Ou tem o dom de fazer, né, de discotecar, de ser um DJ ali e tal. Então, assim, o movimento ele é muito inclusivo, né, e ele vai se perpetuando, né, ele vai buscando essas formas de incluir, né, para além de ocupação de espaços públicos, de trazer uma formação e trazer um entretenimento cultural, né, para essas pessoas que são carentes de informação, ou também de outras pessoas que se interessam pelo movimento, independente de classe, credo, cor, razão, entendeu? E desde que eu me descobri, né, com o movimento hip hop, eu comecei lá com 14, 15 anos, eu comecei a ter uma visão um pouco mais diferenciada, né? Porque eu nunca fui, né, de uma família de classe automaticamente boa, digamos, sempre escola pública e tal, não sei o quê. E com o movimento a gente consegue entender, porque a gente vive também o mesmo cenário, né? Então, para a gente alavancar certas coisas, a gente tem que, primeiramente, estudar, né? A gente tem que se aprimorar, para depois tentar aplicar isso da melhor forma possível. Voltando no documentário, né? É a terceira vez que eu vejo e é a terceira vez que a gente
se emociona, né? Que a gente fala, caraca, a gente chegou num momento muito bom, porque é uma história muito longa, né, cara? Então, é muita correria, é andar a pé para entregar o ofício, né? É ir para delegado, ir para civil, para PM, entregar ofício para a gente estar realizando eventos em praça pública, ouvir algumas piadas, né? Ouvir algumas, né? Ser tratado de algumas formas hostis, né? Digamos. Mas, em contrapartida também, a nação, desde a criação da Roda Cultural do CDC, né? Até o projeto do Roda Viva, uma das coisas que a gente sempre pediu, né, aos órgãos públicos foi policiamento e banheiro químico. Não fomos atendidos, né, de nenhuma das duas plataformas, né, durante um bom tempo, assim. E aí, né, como foi o movimento, ele era um movimento que o Marcelo falou no documentário, que tipo assim, 2004 para 2005, Não é de comer, não. um movimento hip hop automaticamente ele já não era bem quisto, né, entre a sociedade e tal. De um tempo para cá começou por causa da mídia e tal, etc. Mas desde antes de lá já era um pouco mais complicado ter essa abertura, né? Então a gente pegou o facão e foi abrir na mata para tentar alavancar de uma forma mais consciente, digamos, né? E na luta sempre. Isso na luta, isso não para, né? Então, assim, a gente via, tu até comentou, a gente podia ter colocado uma inserção, né? De repente, algum frame de alguma roda no ao vivo ali mesmo e tal. Só que são tantos materiais e seguindo um roteiro cronológico, né? A gente teve que ter uma reduzida também no time no documentário em relação, né, ao pedido do edital. Mas ainda tem alguns materiais, bastante, eu acho, que ainda está arquivado, mas que a gente já tem, para a gente, de repente, depois criar algumas outras ideias, alguns outros projetos para dar continuidade a esse documentário. Mas, assim, eu já reforço que toda essa luta ela vem de pessoas que vêm realmente de movimentos e que enxergaram para além o que seria o movimento, igual a Cris falou também, para além de entretenimento, né? Entretenimento é de praxe, né? Não, é importante, mas automaticamente não educa ninguém ou não dá uma reeducação, né? E etc. Então, em todos os nossos projetos da Nação, em todos os vídeos que você pegar, foto, qualquer tipo de registro, vai ter debate, vai ter oficina, né? Vai ter circo, vai ter outras atividades para além só de show e batalha, para além só de festa, né? Então, o que a gente preza é muito para além disso, e a gente está pegando esse caminho e a gente espera que a gente tenha mais e mais e mais e mais. Acho que é isso, porque a Cris falou basicamente tudo, assim, né? Fez um resumão bacana, e acho que a gente pode abrir para perguntas aí, né? Fazer essa troca de ideia. Beleza, eu tenho um monte, mas eu vou passar para a galera. Quem vai ser o primeiro? Quem quer falar primeiro? Otávio, depois Celina e depois João. Lucas e Cris, eu moro em Petrópolis, voltei a morar em Petrópolis há uns 3 anos. Tá? Me impressionou muito assim, um monte de jovens que tinham ali na 13 de maio. Algumas vezes, voltando para casa do Cineclube, eu via que eu não podia passar por lá e dava uma volta para conseguir sair daquele tumulto ali. O João, né, me explicou que não tem eventos nos distritos, né? Não tem. Então, as pessoas, mesmo sem dinheiro, né, elas vêm para o centro, ou pelo menos vão para lá, que é um ponto de encontro, né? Acompanhei a repressão que teve, o fechamento de bares. Ao mesmo tempo, eu que, né, já estou velhinho, né, tenho essa coisa do barulho, né? E olha que
eu faço parte de um bloco no Rio, apesar de eu não ser sambista, né, eu faço parte de um bloco no Rio que já chegou a reunir lá na zona portuária 3.000 pessoas. Uma coisa, e a gente ficava na calçada, com 3.000 pessoas na frente. Então, a minha pergunta é assim, como política pública, né, pode se levar as coisas, quer dizer, os eventos, né, você colocar os jovens da periferia como cidadãos. E a segunda coisa é essa coisa do barulho, né? O quanto vocês comentaram lá que depois de 10 horas, né, abaixo dos decibéis e tal, mas é uma coisa assim, porque é uma galera, né? Então, mesmo acabou o evento, a galera ainda continua, então tem um tumulto, assim. Então, são as duas coisas que eu tenho. Uma coisa como integrar essa juventude, ter eventos, integração nas comunidades. Segundo, na coisa do centro, né? O pessoal do meu bloco, eles têm muito esse negócio da rua, né? A rua. O Rio tem muito esse negócio, porque lá não chove tanto, não é frio feito aqui, né? Mas como conciliar a rua com o pessoal, né, que, de repente, não quer tanto barulho. Tá? Obrigado e parabéns, super bacana o documentário. Posso falar rapidinho e pegar uma carona? Pode. Eu quero falar assim, que eu fiquei muito emocionada, demais da conta, porque é muito bonito, assim, é liberdade, né? É a palavra que expressa isso, né? Que é, assim, que resume isso tudo, que eu acho que é isso, que é liberdade de expressão e liberdade de criação, né? Assim, eu acho que o barulho é um evento, não é uma coisa que acontece todo dia. Eu acho que um dia fazer barulho, cara, eu, por mim, acho que tá de bom tamanho, sabe? Assim, claro que vai diminuir decibéis, não é nada. Até bom escolher um local que não vá atrapalhar tantas pessoas, mas sempre tem, né? Barulho e evento sempre tem. É a coisa que acontece de vez em quando. Lá na Praça da Liberdade, eu cansei há muitos anos atrás, década de 80, eu cansei de ver coisa evangélica, barulhos assim, sabe? Sempre teve uns negócios assim, nada a ver, sabe? E tinha. Então, eu achei muito, 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 muito bacana. Vocês estão de parabéns. Dá até um alento ver assim, nossa, tem gente, sabe assim, juventude de alguma forma está se organizando para criar, para se manifestar, né? Acima de tudo, ter uma identidade, ter uma expressão cultural bacana, muito bacana, adorei. Obrigada, Vera. Obrigada, Otávio. Então, antes de passar para a Cris e para o Lucas responderem o Otávio, vamos deixar a Celina falar, aí vocês falam, depois é o João e o Átila. Pode ser? Vocês comentam a fala deles, e aí depois volta para o pessoal. Então, agora, Celina. Cris, parabéns, não só pelo assim, para mim foi muito importante conhecer essa história, tá? Talvez fosse um livro, pouca gente leria. Tenho certeza que, como é um instrumento audiovisual, muita gente vai ver. Eu não conheço nada do hip hop, fora o Amarelo, né? O Amarelo, que eu vi 4 vezes, porque eu achei espetacular. E fiquei super curiosa, só que eu não tinha como conhecer. Como é que você vai conhecer um negócio se você não conhece pessoas, não tem a rede? E a Lilian agora nos propiciou, porque agora eu conheço a Cris e conheço o Lucas. Então, eu sei assim, Lilian, me dá o contato aí da Cris, que eu quero falar, porque eu quero conhecer mais. Com certeza! É aquela história, você tem como chegar nas pessoas. Então, eu queria só primeiro fazer um comentário. Assim, a importância
de vocês pegarem isso, participarem do que puderem participar para mais pessoas multiplicarem, porque essa é a forma de quebrar os preconceitos, né? Você conseguir que, sei lá, pessoas como eu, que não sou do hip hop, não tenho nada, não conheço ninguém do hip hop, eu vou chegar numa roda e vou dizer assim, cara, mas que expressão lá em Petrópolis, que, pô, o pessoal foi muito bom, são os artistas. E aí, eu acho que tem um instrumento, vocês têm um instrumento para falar de uma forma muito articulada para outros públicos, né? Então, eu achei que quero dar assim, o parabéns primeiro, antes de fazer a pergunta, né? E aí eu fico pensando, eu tive conversando com várias pessoas da área de patrimônio de Petrópolis, tá? E dentre eles o chefe do patrimônio histórico. E ele fala muito que todas as normas têm que ser revistas, porque a preservação de prédios, na realidade, é a preservação de um sistema de valores, de uma cultura. E esse sistema de valores, essa cultura é dinâmica. Então, a minha pergunta para vocês é como é que vocês, com uma expressão claramente artística e cultural, seja no grafite, que já está no MoMA, né? Grafite está no MoMA, tá? A Átila pode falar até melhor do que eu, né? Tá no British Museum, nos grandes museus, vamos dizer assim, o reconhecimento como arte é inquestionável, né? Como é que vocês vão trazer essa expressão para dentro desse sistema de valores que Petrópolis tem no seu DNA, porque todo mundo sabe falar sobre preservação em Petrópolis. Vai para o Rio, pouquíssimas pessoas vão falar preservação. Como é que é essa história? Quer dizer, como é que vocês pensam em articular esse movimento dentro de um discurso que já existe em Petrópolis de preservação? Em vez de... Porque eu vejo muito cliente, não, cidade imperial, isso aqui é como cliente. Ao contrário, isto é um ativo, esse discurso, para vocês, para integrarem. Então, como é que vocês veem fazer isso? Como é que vocês... Aí fica a pergunta, né? Beleza. Obrigada, Celina, brigadão. Pode deixar que eu vou colocar todo mundo em contato. Eu vou passar, então, para a Cris, depois o Lucas, depois a gente põe o João e o Átila. Pode falar, Cris. Tá bom. Grata pela interação de vocês. Sobre o que o Otávio perguntou, né? Eu fico pensando assim, Petrópolis é uma cidade que não tem um espaço próprio para evento, né? Tem lugares que existe um pavilhão, que existe... A gente aqui, né, já trouxe muito essa discussão, já vi Lília, João também nessa discussão do corredor cultural, por exemplo, que seria né, um lugar próprio para... Porque eu acho justo as pessoas que querem dormir, eu acho justo as pessoas que não querem participar de movimentações, mas eu acho que as coisas precisam ser conciliadas, então também acho justo que as pessoas queiram entretenimento, né? O Otávio citou lá 13 de maio, e eu acho aquilo ali um fenômeno que ilustra uma falta de espaço, né? Eu fico até muito triste de ver o que aconteceu ali. Eram muitos jovens, por exemplo, que ali só tinha bar, né? Bar sem nenhuma música, sem nada para você fazer ou ver, era só bar e encontro. Então você via muitos jovens, às vezes, caído de bêbado na calçada, sabe? E não estou querendo julgar a posição de cada um, mas assim, eu acho que em lugares onde a gente traz a cultura como uma forma de completar, como é que eu vou dizer? Né? Eu acho que muitas vezes em Petrópolis a gente tem uma juventude que usa muito álcool, que às vezes usa muita droga, e eu relaciono isso, não só eu, né, mas dentro dos estudos que eu faço sobre qual é o papel da cultura e da arte, né, em muitos contextos, justamente a gente não ter caminhos diversos. Onde que esse jovem vai se encontrar? Onde que esse jovem vai se divertir? Em Petrópolis não tem esse lugar.
Então, se não tem esse lugar, ele vai para o bar com os amigos dele, e muitas das vezes ele vai promover da forma que ele tiver, com o recurso que ele tiver, o entretenimento dele. Então, ele vai botar o funk alto no meio da rua para ficar bebendo ali na 13 de maio, porque no bairro dele não tem, nem no centro da cidade tem. Então, essa é a opção que o jovem tem nesse momento para se divertir. Ele faz aquilo da forma como tem que ser. E aí é claro que está sujeito a sair do controle. Eu acho ali até que no caso da 13 de maio, é muito do papel do poder público ali, que deveria ser talvez regulamentar, proteger ali o pessoal para não ficar no meio da rua, ou os carros, não sei o quê. Não foi isso que foi feito, pelo contrário, parece que eles deixaram a coisa chegar num estado caótico para intervir de uma forma violenta, porque aconteceu ali até tiroteio, pelo que eu fiquei sabendo. Então, assim, eu acho que o papel ali de quem regula, de quem faz política pública, deveria, nossa, temos uma demanda, tem uma juventude ali precisando de um espaço seguro, com alternativa de cultura, de arte, de expressão, e não só reprimir como se, jovem bebendo no centro, isso não pode, claro que isso vai dar algum problema, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente precisaria de espaços próprios para isso. E como acho que Vera, né, citou também da questão do barulho, o que a gente fica sempre chateado é até uma palavra, mas assim, revoltado às vezes, é que o Deguste, por exemplo, é um evento que começou a acontecer, não lembro se quinzenalmente ou mensalmente, mas ele acontecia ali no centro da cidade, naquele espaço que foi conquistado pela juventude do movimento hip-hop, que foi o espaço ali da praça, aquela praça da Águia. Quem começou a usar aquilo ali com palco, com equipamento de som, foi a gente, e aquele espaço ali, de repente, foi tomado também por uma outra galera, e ótimo, maravilhoso. Agora, quando são uma galera que está fazendo evento para quem bebe cerveja, para quem quer escutar MPB, pode, mas quando é a juventude fazendo hip hop, aquilo incomoda. Então, a gente fica sempre nesse conflito de por que com hip hop as coisas são mais duras, por que a repressão vem em cima do hip hop, mas se for um outro tipo de evento, ele pode acontecer. Entendeu? Então, assim, eu acho que deveria ter um espaço próprio para a gente poder realizar evento. Eu acho que isso resolveria, né? Não pode ser o parque de exposição lá em Itaipava, porque ele fica em Itaipava, é longe do centro, é longe da maioria dos distritos daqui da região, né? Daqui do primeiro distrito, né? Tem vários distritos em Petrópolis, tem uns que são mais próximos lá de Itaipava, mas aqui a gente precisaria de espaços próprios para isso. Eu acho, por exemplo, que o corredor cultural seria uma ótima saída, uma política pública que poderia ser implementada se tivesse vontade política e que resolveria muito dessa questão desse conflito de quem quer dormir e quem quer participar de evento cultural, entendeu? Quem quer fazer barulho. E aí, já entrando na pergunta da Celina, e tipo, eu também acho, Celina, assim, grata por esse reconhecimento de que isso é um instrumento para a gente chegar em outro público. A gente ficou muito feliz de vir aqui hoje, porque assim, a gente achou que ia ser uma estratégia boa da gente mostrar esse filme para um público que talvez não tivesse contato justamente com essa cultura, né? E que talvez tenha interesse, talvez tenha, às vezes, uma visão que não condiz com a realidade sobre o movimento, ou que tem interesse, mas não tem como chegar, como você falou. Então, eu acho que... E aí, falando sobre a sua pergunta da preservação, achei muito interessante você falar essa questão do patrimônio, de que isso precisa ser dinâmico, porque é o que a gente está falando, né? Quando a gente faz, por exemplo, o cartaz desse filme É uma Coroa Quebrada, a gente não quer dizer... Essa era a terceira coisa que eu senti falta e que eu vou colocar aqui, depois que vocês falarem, eu vou colocar esse cartaz, porque foi o que eu estava falando com o Gui, eu falei, eu vou usar para divulgação. Esqueci completamente. Depois eu queria fazer só um comentário também. Okay. Mas esse cartaz É uma Coroa Quebrada, querendo dizer justamente que aqui tem essa coisa do imperial, mas não é só isso, entende? É uma provocação de que é muito mais do que a coroa. Essa história da coroa a gente aprende lá na escola, mas na escola ninguém fala que eu posso me expressar com a minha própria linguagem e que isso também pode ser reconhecido pela sociedade. Pode e deve. Então, assim, na verdade, vamos olhar a história imperial que já está contada, mas vamos olhar o que tem em torno dela.
Qual que é essa perspectiva? Então, na perspectiva da preservação, quando a gente foi fazer o segundo Festival de Cultura Urbana, por exemplo, eu lembro que a gente só conseguiu botar aquele palco ali naquele lugar da Praça da Liberdade, porque quem estava realizando o festival era a Fundação de Cultura. E mesmo assim foi toda uma discussão com o IFAM, se podia ou se não podia montar um palco em frente ao Relógio das Flores, porque tampa o Relógio das Flores, mesmo que seja temporariamente, isso era um problema. Então, na verdade, eu acho que precisa se atualizar essa ideia do que é preservar e o que não é preservar. Por que a gente montar um palco temporário ali e a gente está, de alguma forma, desrespeitando um monumento que está ali, ainda para os turistas verem e tal. Então, assim, tem toda uma discussão que eu acho que precisa ser atualizada para a gente poder preservar o patrimônio, que eu acho super importante, mas também o patrimônio material, também as movimentações mais recentes, mas que também se configuram um patrimônio da cidade de Petrópolis, que também se configuram o grafite está no MoMA e o break agora vai entrar nas Olimpíadas. Para quem não está sabendo, o break agora vai ser uma modalidade olímpica. Então, assim, na verdade, é um movimento que está sendo reconhecido e que Petrópolis precisa acompanhar isso. Eu só ia comentar que no filme não deu para ver direito o final dos créditos, mas para mim me ficou claro que está faltando naquele final dos créditos explicitar essas instituições que vocês participem, que vocês criaram, de uma forma destacada. E você pode olhar que todos os documentários que têm entrevistas, coisas, destaca no final essas instituições, aqui você é presidente, aqui o Lucas está. Por quê? Porque as pessoas olham com calma e elas googlam e elas vão lá e apoiam. E é muito comum doação fruto de filme. Ótima dica. Eu ia falar uma coisa também, porque quando a gente fala muito dessa coisa de quem pode e quem não pode fazer evento, dessa juventude que está lá na 13 de maio sem ter o que fazer muitas vezes, uma coisa que eu acho muito curiosa, eu não estava nesse momento da Domingueira Hip Hop, o Cajlu pode falar mais disso, mas a Domingueira Hip Hop acontecia dentro do Teatro Mariano, que era uma sede da igreja, e não podia bebida alcoólica. Então, é mais um recorte assim, que mostra que muitas vezes a galera olha para o movimento hip-hop e já acha que é um monte de baderneiro, marginal, não sei o quê, e quando vai ver, era uma galera que estava lá no domingo à noite, tipo, sem nenhuma bebida alcoólica, o Lucas pode falar melhor, e era só pela cultura, era só para estar ali consumindo, produzindo, enfim. Sim, a Domingueira Hip Hop ela foi sempre nesse formato também. Né? Então, assim, a rapaziada que estava começando aquele suprassumo ali, né, de seguir uma carreira artística e tal, a partir da Batalha do Tomate, ela ia no domingo ali de tarde, tranquilão, absorver, fazer uma troca de ideia com outras pessoas que já estavam até um pouco mais na correria também, para fazer essa troca para buscar mais conhecimento. Então, assim, então a gente vê que tem uma parcela da juventude hoje que ela está preocupada, sim, em conhecimento, em buscar. Outras não estão, porque é a deriva de entretenimento mesmo, de fato, assim, né? No momento que a gente vive, a gente também não pode abusar de fato, né? Que a gente não pode também estar aglomerando, não pode fazer um montão de coisa, mas o problema é chegar até a juventude e explicar, né, esse novo formato, esse novo normal, né, digamos, tipo, pô, galera, ó, então, assim, a gente tem um público e quase 100% desse nosso público sabe dessas restrições, né? Através de live que a gente fez, do Roda Viva esse ano e tal. Então, a gente sempre exaltou ter esses cuidados, né? Evitar aglomerações. Mas tem uma outra grande parcela também que a gente ainda não alcançou. Né? Então, pode ser dessa outra grande parcela que a gente não alcançou, que é isso, que a galera vai pro bar mesmo. Tipo assim, a galera trabalha a semana inteira. Chega na sexta-feira, quinto dia útil, o cara vai falar, pô, tô pegando o busão lotado aqui, pô, não posso ir ali, pô, no meu expediente, pô, no meu quinto dia útil, recebi um dinheirinho, pô, não posso tomar gelada no boteco. E com isso são muitas situações parecidas, né? Então, assim, a aglomeração que acontece por via da 13 de maio, grande parcela, eu creio que seja por causa disso também, porque, tipo, não, a galera vai, vamos trabalhar. Não, a galera trabalha e tal, vamos trabalhar. E aí pega o ônibus lotado. Aí no ônibus você não tem
não pega o vírus, né? Mas aí no bar você pega. Então o cara, tipo assim, acorda às 6 da manhã para ir trampar, e aí, tipo assim, pô, sexta-feira, pô, quero dar uma relaxada e tal, vou no boteco, pode ser no boteco da 13, pode ser no boteco aqui do Batalhar, pode ser no boteco da Independência, então assim, o cara vai para um boteco, vai para uma aglomeração, dá a resfriada na cabeça dele. Então, assim, é um momento que realmente que a gente está passando que ele é muito delicado mesmo, assim, a gente está perdendo muita gente. Só que, assim, para a gente chegar também abordando de uma forma, eu não sei como é que a gente abordaria isso, mas chegar até esse outro público que a gente ainda não alcançou e passar essa conscientização é um tempo, não é assim, né? Então, assim, teve e tem pessoas que desde lá do Domingueira, tipo assim, acompanham fielmente e vão para essas trocas, né? Mas tem isso aí, conforme vai passando o tempo, modernidade, toda aquela coisa, vem mais pessoas novas que ainda realmente não conhecem o movimento, mesmo sendo um público jovem, a gente não consegue atingir 100% dessa galera, a gente atinge uma parte e tem outra parte para atingir ainda, e pretende chegar até esse momento, ou chegar até mais pessoas mais jovens e ter essa conscientização, mas realmente é um ponto que ele é muito delicado e é confuso, todo mundo acho que entende isso. Beleza. João? Como o Águila foi convocado pela Celina, eu dou minha vez para ele e vou em seguida. Então tá, o seu áudio não está muito bom. Tá estourado aí, João. Tá estourada. Áquila? Então, uma coisa, como gostei muito do filme e foi muito interessante, muito vivo e tal. E uma coisa que eu achei é que falta, às vezes, um pouco de informação para leigos, né? Para assim, da onde vem a expressão hip hop? E da onde vem como é o nome da poesia do... A Batalha dos MCs? Não. Rap. Da onde vem essa palavra? R-A-P, não é? Rap. E isso falta um pouquinho, porque são coisas que vêm de outras culturas, não é? Que vêm do mundo anglo-saxão, né? E que chegam aqui e que a gente não sabe. Por que hip hop? Por que não se chama bebop? Ou trop-trop? De onde vem isso? De onde vem essa palavra? Então eu tenho curiosidade, sempre tive, nunca consegui ninguém que me explicasse. Eu perguntei isso várias vezes e nunca ninguém me explicou. Eu quero saber o que quer dizer hip hop. E eu também. Então, hip hop, tag eu imagino que seja, b-boy eu também imagino que seja, e por que chama batalha, MC, mestre de cerimônias, tem um monte de coisas aí, a gente pode ir anotando. Batalha é mole, é deduzível, né? Quer dizer, você imagina que é um desafio e através do desafio tem uma batalha. Tag deve vir de gratuja e tal. Agora, hip hop que eu não sei, rap também não sei. E eu perguntei a pessoas informadíssimas que nunca souberam me dizer. Então, respondendo a pergunta em relação ao nome hip hop, né? O nome hip hop ele veio em 70 com o Cool Work, que seria o hip hop, ele seria tipo assim uma festa soul. Cool Work é um DJ que é considerado o pai do hip hop, assim, o primeiro articulador do movimento hip hop, só para continuar aqui no vocabulário. Então, assim, o hip hop ele veio das block party, que era tipo assim, que era o soul, era o funk da época do Soul Train e tal. Então o hip hop ele é uma batida tipo, ele é um hip hop, ele é para cima, assim, ele não tem o hip hop ele não tem a significância exata, de fato. Ele é como se fosse um adjetivo para vamos se divertir, vamos ouvir um som aqui, vamos hip hop, vamos para cima, vamos
Vamos curtir aqui em cima? Vamos ser Combina felizes, com tá? o movimento da dança, né, também, que tava... Que é o break dance. É a mesma ideia do rock and roll, é a mesma coisa. Não tem uma coisa tipo específica do nome hip hop traduzido para o português, né? Então, tipo assim, o hip hop é uma expressão, na verdade. Ele é aqui, pô, estamos aqui dançando aqui, vamos se divertir e tal, não sei o quê. É uma coisa rítmica. Uma coisa rítmica. Uma coisa rítmica. Isso, é um hip hop. Tipo, o hop, geralmente, acho que no inglês, eu não sou muito bom, mas pelo hop eu conheço, ele é para cima, ele é uma coisa... Mesmo que as pessoas tratem o rap, né, o hip hop como para baixo, assim, o hip hop é um movimento que ele... vamos dançar, tal. Isso veio lá do Soul Train, 1960, né, antes de James Brown e tal, não sei o que, vinha aquela galera naquele programa, né, a galera vinha dançando e tal, não sei o que, pá. Então, aquela dancinha, tipo, rock pra cima aí, vamos alegrar o astral, tal, não sei o que, papapá. E o rap, ele vem de rhythm and poetry, que é ritmo e poesia. Então, por isso que é rap. Aí o rapper é o que faz a rima. O MC é mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia é aquele cara que apresenta o evento que está acontecendo. Então, o MC chama o rapper para fazer o som. Entendeu mais ou menos? Poxa, ótimo, ótimo. Que legal, obrigada. Eu queria saber isso. Tanto que mestre de cerimônia, esse nome ele não se adequa só ao movimento hip hop. Então, tem um mestre de cerimônia que vai apresentar uma plenária, ou vai apresentar um outro tipo de festa, ou vai apresentar uma rave, ou apresentar um programa de TV, mas depois virou VJ, né? Não era mais MC. Mas o MC é aquele cara que designa é o que vai acontecer na festa, o que vai acontecer em certo evento. O rapper é o rapper mesmo que faz a rima ali. Então, ou seja, o MC chama o rapper para fazer a apresentação. Obrigado. Obrigada, que legal. João falando de São Paulo. Vai fazer um teste. Vocês estão me ouvindo bem ou está estourando aí no microfone? Tá melhor, mas fala próximo. Melhor assim? Isso. Então beleza. Zé, você quer falar rapidinho? Porque, olha, eu fiz um montão de anotação que eu quero comentar, então eu vou demorar um pouquinho. Então, se o Zé quiser falar primeiro, até dou uma vez para ele. Olha, o meu é rapidinho. O João quer ficar com a última palavra. Não, eu vou falar, então eu quero monopolizar. Pois é. Mas, olha, eu fiquei encantado de ter essa oportunidade de ver o documentário e conversar com vocês, ouvir vocês explicando. Essas explicações que vocês deram agora para as perguntas do Átila foram fundamentais, porque a gente vive num complexo social da cidade, e vocês identificaram muito bem. A cidade imperial, blá, 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 tá ótimo, isso aí já é uma coisa estabelecida, mas a cidade é muitas outras coisas. Tem uma cidade proletária, tem uma cidade burocrática, tem uma cidade de funcionário público, de professores, de estudantes, né? E tem as comunidades, né? Eu, por exemplo, eu faço um trabalho numa comunidade, e mais com crianças, de levar literatura, etc. Agora, é aquela coisa de levar, né? E trazer. A gente traz muito carinho, muito amor que a gente aprende com a naturalidade das pessoas, né? E a gente leva alguma coisa que eu acho que meio que está sobrando aqui, a gente leva para lá e tal. Agora, a gente não vive lá, a gente não senta a bunda lá, na mesma calçada que a turma está lá. A gente percebe que tem coisas acontecendo, a gente percebe que o cabelo está arrumado de um jeito, que a roupa é de um jeito, que a ginga é aquela e tal, mas a gente não vivencia isso, né? Então, vocês entraram por um filão que é importantíssimo de abrir espaço para a expressão dos jovens, né? De qualquer cor, de qualquer raça, mulher, homem, etc., né? E a gente, com isso, resgata um potencial gigantesco que, se ficar só na formalidade daquilo que é estabelecido
daquilo que ensina na escola, da cidade imperial, etc. e tal, reduziria a nossa humanidade a um mínimo, uma coisa dentro de um quadro, né? Eu acho que usem bem esse instrumento que vocês criaram, esse filme, porque ele merece ser visto muito, e muito debatido, e muito conversado. Isso aqui é um pequenino cosmo aqui de um ensaiozinho, mas isso aí tem que ser muito bem explorado e vocês estão de parabéns. Valeu, Zé, obrigada. João? Chega perto. Chega perto. Chega perto. É que assim, agora tá bom? Deve ser a internet aí, hein? Não, eu acho que é o... Na verdade, eu acho que é o ventilador que eu jogo em cima do computador para poder ele não desligar e ele pode atrapalhar um pouco. Agora dá para te ouvir. Tá, vou dar um jeito aqui. Primeiro, eu queria mandar um abraço enorme para o Zixel e para a Cris. São pessoas que eu admiro profundamente no movimento cultural de Petrópolis. Sempre, ao contrário, né, nós todos que estamos envolvidos nisso, vivemos muitas hostilidades, e é uma coisa que eu não posso falar da Cris nem do Lucas, que sempre foram muito solícitos, sempre muito parceiros, né, nas lutas, nas coisas, na retórica, nessa questão da ocupação do espaço público. Sempre tivemos muitas parcerias e dialogamos sobre isso. Então, eu me sinto privilegiado de poder dialogar sobre esse filme espetacular na presença de vocês e, assim, então, cumprimentar os realizadores desse filme através de vocês. Então, está aqui meu abraço forte para vocês e um agradecimento muito grande por documentar uma manifestação cultural de Petrópolis genuína, que é uma coisa que a gente luta a vida inteira e que dá um orgulho imenso de exibir isso e dizer que é da minha cidade. Então, isso o que eu sinto nesse momento é orgulho, um grande orgulho de fazer parte de uma cidade que produz esse tipo de história, né? Que é uma história consolidada, é uma história que merece, enfim, todo reconhecimento internacional, inclusive. Começando minhas anotações, então, e preparem-se. Então, né, já falei que filme espetacular, merece terra peixe, né? Vamos dar um jabá nisso, a gente conhece uns jurados aí. Vou dar um toque na galera. O filme começa falando sobre os anos 90, e eu vivi muito essa juventude dos anos 90. Eu era adolescente, mesmo menor de idade, bebia cachaça, tic-tac, também bebia menor de idade, enfim, tava na rua, tava com a galera, tava em show underground de rock, basicamente, que é o que eu tinha. E os Stuart, o Doug, que são mais contemporâneos meus, né? Eu, por exemplo, não gostava nem de hardcore, mas eu ia no show de hardcore lá na casa do Dudu, tem a foto dele novinho, inclusive no início do filme, o pessoal do skate, né? E participei disso pra caramba. Então é muito maneiro, inclusive, ver hoje o próprio Stuart e o Doug e a projeção profissional que eles têm, né? Como na arte plástica, né? E o outro na questão comercial mesmo, né? Na loja dele, no incentivo dele, que ele dá para o movimento, tudo é incrível. Vamos lá. O cara de São Paulo, que eu esqueci o nome, né, que fala sobre essa questão, né, da cidade grande, da cidade média e tal, e eu acho que a cidade Petrópolis é de fato uma cidade média, tem um tamanho de uma capital provincial, eu diria, então é uma referência regional, é claro, e que a maior dificuldade não é o provincialismo, é bom dizer. A maior dificuldade, na verdade, de cultural mesmo, né, que é sempre a falta de dinheiro, é claro, e é você estar numa cidade que você tem uma juventude empobrecida. Você estar em São Paulo com uma juventude empregada, que trabalha e ganha mais e, portanto, tem dinheiro para poder consumir a cultura, ela naturalmente gera movimentos culturais muito mais facilmente. Uma coisa é você, por exemplo, um festival no Savana, né, para a juventude empobrecida de Petrópolis, em sua maioria. Outra coisa é qualquer quiosque de São Paulo que vai ter um público de classe média alta numeroso para poder ir. Então, isso faz uma grande diferença então, nas cidades, né, no poder aquisitivo dos jovens, sobretudo. Então, o juventude empregada é um diferencial. Quero dar um destaque para a camisa que está com zona paisona do filme, que, se eu não me engano, é do Esporte Clube Internacional do Alto da Serra. Isso é incrível. Então, eu não sei se só eu reparei isso. Que legal, eu reparei.
E eu posso até estar enganado, mas eu já vi um SCI ali no cantinho da camisa. Eu falei, não, essa camisa do Internacional da Serra, não é possível. Então, pode confirmar essa informação, mas é fabuloso. É isso mesmo, Cris? Não, eu vou confirmar, mas eu me lembrei aqui que alguém falou disso, que achou sensacional a camisa, mas agora eu vou confirmar, porque... Eu tenho quase 100% de certeza que sim. Eu sei que o clube é preto e branco, eu estou achando que sim, então é uma aposta boa. E o cenário para as entrevistas foram espetaculares, né? A galeria do Chava lá com o Rio, a Irmãos D'Ângelo ali, o cenário da crise da cultura, enfim, você ali, né, Lucas, no Bar do Luiz. Bar do Luiz. E aí de manhã, com a luz boa, pouca gente, espetacular. Domingo de manhã, deve ser, né? Mas muito de alto nível, muito bacana mesmo a escolha, né, nesse aspecto. A fundação da Nação Hip Hop em 2006, desculpa, em Petrópolis, era uma época que eu morava em Praga, na República Tcheca. Vim aqui 2 vezes, rapidinho, quando eu morava lá, e eu, como sou mais ligado com a galera do rock, eu frequentava os eventos de underground de rock, tinha o Satanic, lá na 24 de Maio, tinha o Mais Que Under, algumas coisas assim, e era a época que estava começando essa história do hip hop. Eu lembro dos eventos no Savana, e de ver cartaz e tudo, então eu tenho essa lembrança, assim, né? Embora eu não participava muito, não acompanhasse muito, mas eu lembro bem dessa movimentação. E lá eu conheci muita gente ligada à lusofonia, que faz faculdade de língua portuguesa, né, em Praga, e eu convidei até 2 amigos que moram aqui em São Paulo agora, né, a trabalho e tal, até por isso que eu estou no Cineclube, e até por isso também que eu deixei as pessoas falarem primeiro, porque eu sou intruso na festa, eu nunca participo do Cineclube. Mas aí eu estou aqui, esse filme eu queria muito assistir, e quando soube que ia passar aqui, então eu aproveitei para guardar, para assistir com vocês, então ter essa emoção fresquinha de acompanhar, né, o filme. E aí, deixa eu ver, então, esse pessoal da lusofonia, uma amiga polonesa minha que está aqui, e um outro amigo tcheco também, eles têm que assistir esse filme. Eu tô assim, convidei eles para vir aqui hoje tomar um vinho, assistir os filmes, eles não puderam, mas eu vou transmitir a eles a próxima, se vocês tiverem essa oportunidade, eles vão amar. Se eu exibisse, inclusive esse filme, eu de repente depois eu podia falar com a produção, porque existe um festival lá na República Tcheca do pessoal, que é o Kino Brasil, eu queria indicar esse filme para passar lá. Ele tem gabarito, conta muito. Eu vi muitos festivais lá da lusofonia que falam da poesia africana, que falam dos ritmos, lá o Hip Hop Petrópolis está assim, no mesmo patamar, tranquilaço, para ser exibido num festival desse, assim, né, de cinema brasileiro, de cultura, né? Também acho que esse movimento, eu percebi pelas imagens, inclusive, que é indissociável o apoio do poder público para a realização desses eventos, para o fortalecimento desses movimentos e, sobretudo, para o reconhecimento da sociedade de que esses movimentos são importantes, principalmente para a juventude, porque realmente, se dizer, como a gente falou muito bem, que bebidas e drogas só tem nesses lugares, é uma hipocrisia gigantesca. Né? Nas festinhas de Playboy no Morro dos Milionários, lá na boatezinha de Itaipava, no Degusto, vai ter também, com certeza. Então, assim, papo furado, essa parada sempre foi. E também outra coisa que eu gostaria de destacar, que é muito importante, é a falta de pudor da nação hip-hop em assumir ter sido emergido também através de um movimento político, que é a União da Juventude Socialista, do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, de Petrópolis. Então, você tem essa associação, né, política, né, que tem pautas, que tem questões, que tem bandeiras, que tem coisas para defender. E esse instrumento político está atrelado ao movimento cultural. Isso é muito importante para a construção do debate democrático. Né? Então, isso, o Zé quer ir embora, né, Zé? É isso? Zé quer comentar alguma coisa? Eu estou sempre despedido mesmo. Boa noite. Alô, Zé. Então, assim, eu né, hoje estou presidente, para me tornar presidente do Partido Verde de Petrópolis, eu adoraria ver uma juventude verde, né, também animar-se a também realizar movimentos culturais atrelados às causas, né, partidárias. É importante sair desse pudor, né, botar o partido realmente presente, as pautas presentes. Isso aí é muito justificável. Se alguém critica isso, está criticando mal, porque isso fortalece o conhecimento, que é o quinto elemento
né, da nação hip hop e através da biblioteca e tudo mais, então isso é muito importante, muito louvável. Outra coisa que eu queria destacar é a questão do segundo Festival de Cultura Urbana, que foi realmente muito emblemático na cidade, foi realmente assim, contou com um apoio muito grande, então por isso teve uma repercussão enorme e tudo mais. Realmente, os problemas que houveram no festival foram os mesmos problemas que houveram numa debut, por exemplo, que é a questão do subdimensionamento. Não se fazia ideia de que ele ia realmente atrair tanta atenção. Então, é claro que ele não foi preparado para ter essa força toda que teve. Né? Então, é por isso que ele também extrapolou assim, a tolerância das pessoas. Agora, o parecer do Ministério Público é execrável, totalmente execrável. Né? Também acho que eu destaquei uma frase que ensinar a juventude a desobediência civil, sinceramente, para mim, isso é um elogio. Né? Se um evento cultural de hip hop, de seja lá o que for, ensina a sociedade, a juventude a praticar a desobediência civil, isso é um grande elogio. Porque a desobediência civil é um instrumento de transformação pacífico, sobretudo, e deve ser aprendido pela juventude sim. Então, se vocês foram xingados por isso, tome por elogio, porque eu acho um grande elogio. Vamos lá, então, terminando aqui. Falou sobre medieval, né? Eu queria destacar também alguns aspectos da atualidade medieval da nossa sociedade, que é, sem dúvida, o cancelamento e o lixamento virtual. Para mim, são atitudes extremamente medievais, que são presentes na juventude e no mundo virtual, no mundo atual. E isso é também lamentável que aconteça. Ninguém dá oportunidade ao contraditório, não dá oportunidade, inclusive, aos direitos humanos de defesa, de argumentos, acusam, fazem fofocas, criam intrigas, dizem verdades, são tomadas como verdades absolutas por quem quer difamar, por quem quer destruir, né? E isso é bem medieval, diga-se de passagem. E também, terminando agora, falando sobre a 13 de Maio, o Corredor Cultural, que é um movimento que, por acaso, uma das pessoas mais interessantes e conservadoras da cidade, que é a Miriam Borne, né, que eu tenho uma admiração muito grande até pela luta de preservação que ela teve, e um pouco de decepção porque ela se tornou um pouco conservadora demais, mas eu gosto dela, e ela preconizou, na época do Corredor Cultural, que a 13 de Maio era o lugar adequado. E eu fui um dos que defendi a Floriano Peixoto Alberto Costa. Quem, João? Eu não ouvi o nome que você falou. Quem? Miriam Borne. Miriam Borne. Isso. Ela era da AMA Centro Histórico. Ela, enfim, fez vários movimentos de preservação na cidade, liderou vários movimentos de preservação na cidade. A gente tem uma cidade linda hoje, também por ela, e várias outras pessoas que participaram de movimentos que ela liderou e participou. Então, a questão do patrimônio histórico de Petrópolis assim, para mim, particularmente, assim, intocável. Nenhuma casa a menos, né? Assim, nenhuma casa e nenhuma árvore a menos, enfim. Bom, só para concluir, então, eu vou concluir mesmo. A questão da 13 de Maio é, de fato, a situação do ordenamento do espaço público, da prefeitura, dos administradores públicos, reconhecerem o uso que a população dá aos espaços, né, e ordená-lo, de fato, garantir a segurança das pessoas que participam disso. 13 de Maio, não tinha que passar carro lá durante o final de semana, para começar, sabe? Era para ser uma rua de pedestre, das 8 da noite às 4 da manhã, sabe? Então, assim, isso de sexta a domingo, entende? É uma coisa que já tinha acontecido há muito tempo, mas não. Concordo que as pessoas não ordenam, não reconhecem, demonizam e depois reprimem. Depois que a coisa foge do controle, enquanto que todo movimento de ocupação pública, ela é altamente controlável, bem organizado e tal, ela não causa danos, tem conciliação e tudo mais. Tá certo? E aí, sobre a questão do deboche, né? Porque o deboche também, fica a crítica assim, a delicadeza de mencionar o MPB como deboche, mas o deboche, na verdade, é do rock clássico dinossauro, entendeu? Porque tem muita diferença isso do solstício, que propõe um rock alternativo, atual, né? Que as pessoas façam, original e tudo mais. O rock clássico do deboche, que não tem nada a ver com o rock do solstício, então, uma outra categoria, que é a categoria do consumo fácil. As pessoas reconhecerem aquilo, se sentirem até, de certa forma, superiores, porque gostam de rock, sabe? Então, na moda, da camisa do Ramones, aquela coisa horrorosa, que desde da época de Rock in Rio, da Rede Globo, que nós que somos do rock underground, da garagem mesmo, achamos execrável também, entendeu?
entendeu? Então, só para não ter, né, essa confusão, fiquei de rock, né? Tem diferença. Mas é isso, desculpa me alongar, devolvo aí a palavra para a Lília, são as minhas observações. Não, beleza, beleza. Foi muito bom. Você falou um monte de coisa que eu queria falar. Pena que o seu áudio ficou muito ruim. Eu não sei se eu vou conseguir limpar quando eu fizer a edição, porque eu acho muito importante. Antes de passar a palavra para a Cris e para o Lucas, a Vera, eu acho que quer dar uma palavrinha. Eu queria só comentar uma coisa. Enfim, você falou dessa coisa do corredor cultural, essa política pública que já existe, que eles colocaram ali na Floriano Peixoto, que teve um lugar que nem sabia, né? Eles abriram um café, um negócio lá de vender uma tabacaria, né? Que aí falaram, tá fazendo apologia à maconha? Tá mesmo, é isso mesmo, é uma apologia mesmo, isso não é crime. Tipo, o crime é vender, né? Mas, por enquanto, né? E foi a única, e a gente foi lá e falou para o cara, olha, você tem aí algumas vantagens, porque isso aqui é o corredor cultural, né? Mas é essa coisa feita de cima para baixo. E é uma coisa absurda, porque foi feita dentro de um conselho de cultura, né? Então, é um conselho de cultura pensando em conjunto com quem estava ali, promovendo, participando da cultura na época. A coisa virou lei, existia até uma multa, eu acho que na época mesmo da Drica, na época que existia uma vontade política de apoiar as manifestações da juventude, né? Então, Solstício também teve esse festival, enfim, de cultura de rua e toda a participação do movimento da nação hip hop dentro do conselho, né, conseguiu ter uma expressão nessa época e essa preocupação também de fazer essa lei valer, né? Porque aqui no Brasil é horrível, né? Essa expressão, ai, não pegou, né? A lei não pegou. Como assim lei não pegou? E aí, enfim, é uma construção de anos e que no final das contas, ela não é aplicada, né? E é uma forma de pensar o espaço público, né? De dividir o espaço público para as manifestações, né? Porque a gente vê que depois do obelisco, né, tem uma legislação, uma preocupação, e antes do obelisco é outra, né? E a mesma galera que estava no turismo, né, nessa época de super engajamento do poder público com as manifestações culturais, é a mesma galera que continuou no outro governo, e já com uma outra mentalidade. Tá, por exemplo, o problema da 13 de maio é o comércio, e não, peraí, aquela juventude, né, ela está ali porque ela poderia estar em qualquer outro lugar, e aí quando a polícia foi e dispersou, para onde eles foram? Foram para a Praça da Liberdade, para a Praça da Águia, e aí o problema que para eles é a juventude, né? As pessoas vão e começam a querer legislar o comércio, né? E não pensa assim, tipo, ou então botar a grade para não impedir o trânsito, né? Então, tipo assim, Sim, só desculpa, só chega a ser um pouco contraditório isso, que depois dessa treta que se iniciou na 13, quantos bares novos abriram na 13? Exato. Ali está a Lapa de Petrópolis, entendeu? Tanto que o Nelson de Saerpe ali ficou pequena. Então, assim, se eles não querem que tenha um movimento, né? Não sei se chega a ser a questão de órgão público tá mexendo em questão do imóvel ali. Só que automaticamente, quando deu o primeiro problema, que foi em relação àquela boate que tinha ali logo ali do lado do posto, né? Uhum. Os jovens ao de lá tirando e tal, não sei o quê, aí começou a ter a problemática. Aí, passados 2, 3 meses depois, aí começou a abrir mais bar. Ali são 2 fileiras de bar, gente. Entendeu? Então, porque no Conselho de Turismo, que é uma piada, né? O chazinho das 5, a sociedade civil, e na maioria dos conselhos, né? A sociedade civil é representada por empresários. Sociedade civil é empresário. Como assim? Aí a gente vê no Conselho de Cultura, são segmentos de arte, né?
e que existem esses segmentos guarda-chuva, que é o segmento de produção, eu sou suplente de produção cultural, ou de cultura de rua, né? E aí outras cadeiras agora estão sendo criadas, como o ponto de cultura, né? Hoje foi o da moda também. Então, tem esses segmentos, né, que são guarda-chuvas, o audiovisual também é guarda-chuva, né? E a gente vê que é uma participação de agora, né? E o que a gente conseguir fazer e discutir e debater, só daqui a 5 anos, quando a gente não estiver mais lá, é que vai virar lei e vai ser votado e vai ser completamente diferente do que foi debatido e conquistado, e não vai ser aplicado, né? Então, tipo, a gente tem que depender de uma sensibilidade de um poder público, porque se a gente for depender de sensibilidade de sociedade civil, pelo menos nos outros conselhos, vai ter que ficar dialogando com empresário, que é a favor de abertura de escola, que é a favor de a abertura do comércio, que todo mundo quer virar, como é que fala? Essencial, né? Serviço essencial. Então, tipo, é uma falta de diálogo mesmo, né? Que existe. E a gente no conselho, a gente já tem... Entre iguais existe muita diferença, né? Imagina dialogar com essa galera, né? Que só pensa no turista, o cidadão que para eles existe é o turista. Toda a política pública aqui da cidade atende a ele, né? E porque a cidade arrecadou 1 milhão. Bauerfest, R$1 milhão. Aonde está esse R$1 milhão, né? Eu quero saber como que isso foi revertido em imposto, né? Assim, não tem como contabilizar. Inventa, né? Tipo, justifica. Para que eu pago imposto? Para turista se beneficiar, né? Então, tipo, é basicamente isso. Mas eu vou passar para vocês agora. Lucas, depois Cris. A Vera queria dar uma palavrinha antes. Posso passar para a Vera e depois Lucas e Cris? É muito rápido. É a questão assim, de que lembrando... Aquilo depois. A ecologia não é só como a gente pensa, preservar a natureza. A ecologia é integração, né? Então, todas as coisas têm que estar integradas, a natureza, as pessoas. E é muito mais ecológico um movimento que é orgânico, que nasce na cidade, que abre um espaço de conscientização, né, para os jovens, de expressão, de possibilidade de participação, é muito mais ecológico do que só preservar os prédios. Enfim, o que não pode cortar a árvore, tá bom, mas, sabe, isso também é ecologia, tem que levar em conta. Sim, e o mito da natureza intocada. Por exemplo, só para não... Porque isso era uma das coisas que eu queria falar também. Vou passar para o Acla, depois o Otávio, e depois o Lucas e a Cris. Mas a própria ideia da preservação, das áreas de preservação, não é tirar o humano disso. Pelo contrário, você tem lá a área de amortecimento, né, que sempre ela é invadida, né? Enfim, tem essa coisa, então tem que ter uma fiscalização ali, mas a fiscalização é e a preservação e a proteção dessas áreas é pela visitação, sim, né? Tem que ter humano ali, sim. Como? Regulando essa visitação, né? Tendo uma fiscalização do poder público. O Castelinho lindo e maravilhoso, né? Não tem uma placa ali, as trilhas, elas não têm nenhuma, orientação para as pessoas, e aqui existe um turismo forte, né, de natureza aqui também, mas quem frequenta esses lugares não são os turistas, são os locais. E como que a gente preserva isso? Educando as pessoas na cidade e regulamentando a presença dessas pessoas nesses locais. É assim que a gente preserva, não é excluindo, né, o mito da natureza intocada como se isso fosse preservar. Pelo contrário, é o uso consciente por meio da educação. Então, eu vou passar para o Áquila, que levantou a mão, depois para o Lucas e para a Cris, e a gente já ir fechando um pouquinho. A Graça e o Paulo não falaram, eles são de Salvador, se eles quiserem falar também. Então, desculpa, Áquila, Otávio, Lucas e Cris. Vamos lá. O doutor Luiz tinha pedido a palavra antes de mim. Desculpa. Doutor Luiz, pode falar.
Rapidinho, eu só queria dizer o seguinte: Petrópolis não tem um espaço adequado para a exibição. Os parques, mesmo o Palácio de Cristal, em frente à Câmara Municipal, ali onde tem a Praça da Águia, né? Ou a Praça da Liberdade, são espaços muito pequenos, muito restritos, não permitem um agrupamento um pouco maior. 10, 20 pessoas, 50 lotou e estourou. Não tem como. Há ao ar livre. Mas existem várias fábricas grandes espalhadas pelo Morém, pela Cascatinha, que foram desativadas, estão fechadas. Por que não aproveitar, reformar um pouco e aproveitar? Muito boa ideia. Boa ideia. Fala, Obrigada, Luiz, ótimo. Áquila? É o seguinte, as cidades em geral que são boas para os turistas, são boas para os seus cidadãos, né? Isso deveria ser, né? Seus cidadãos... Ao contrário, as cidades que são boas para os cidadãos, elas são boas para os turistas, né? O plural de cidadão é cidadão? Não, cidadãos. Então, as cidades que são boas, que os turistas se sentem bem, são as cidades que os cidadãos também se sentem bem. E o turista só é um cidadão deslocado, né? Eu acho que Petrópolis, quer dizer, a questão da preservação de Petrópolis tem histórias muito interessantes, porque o tombamento fez com que a gente se apropriasse das ruas, né? Quer dizer, a gente andar pela Avenida aquelas casas são nossas. Quer dizer, tem um dono ali que é uma espécie de curador da casa, né? Daquelas casas da Avenida Keller. Mas a Avenida Keller é nossa, a Avenida Piabanha é nossa. Quer dizer, então a gente está andando por ali e desfrutando daquilo que aquelas propriedades têm e que nos oferecem. Em geral, os proprietários de casas tombadas têm horror ao tombamento e eles a maioria gostaria de destombar. Quer dizer, há 30 anos atrás tinha candidato a prefeito que o programa dele era destombar Petrópolis. Isso porque agrada a especulação imobiliária, agrada os empreiteiros, não é? Então a gente tem a sorte de ter pelo menos um centro da cidade tombado e que a gente pode desfrutar dele, que é de todos. Eu não estou falando, não é demagogia que eu estou falando, não. Realmente é só andar por isso que é tão agradável andar no centro de Petrópolis, né? Porque você tem um espaço que é bonito, é preservado e você pode desfrutar daquilo, né? Então eu acho que a questão do tombamento, o tombamento é um procedimento muito democrático. E o que faz os proprietários, em geral, ficarem irritadíssimos. Então, certos setores da especulação imobiliária, que às vezes tem um discurso de esquerda e um comportamento de direita, não é? Eles dizem que o tombamento é para desfrute da elite. Não é. A elite desfruta de muitas maneiras, quer dizer, os proprietários desfrutam de várias maneiras e principalmente não preservando. Então, eu acho que é isso, a gente tem essa sorte de ter uma cidade que tem um núcleo tombado. E que também a cidade boa, a cidade que é boa para o turista, é boa para o cidadão, e não existe nenhuma oposição entre o cidadão e o turista, né? Quer dizer, pode haver uma grande aliança entre o cidadão e o turista. Agora, quando se faz locais para atividades turísticas que são de um incômodo incrível, como a festa Bauerfest, né? Onde você vai comer salsichão empoeirado, aí sim quer dizer, que engarrafa a cidade inteira. E há uma contradição, quer dizer, a Bauerfest é uma festa muito sem personalidade, né? Inclusive porque a tradição germânica em Petrópolis tinha se perdido, quer dizer, se recuperou uma tradição artificialmente. Então eu acho que não há contradição.
Falei demais, né? Oh, desculpa, eu estava no mudo. Obrigada, Aquila. Vou passar então Aí rapidinho. o que o doutor Luiz falou é ótimo. Isso seria uma maneira maravilhosa de usar esses espaços, né? Que estão fadados à ruína, né? Então, Otávio, depois o Paulo, e aí depois a Graça, aí eu passo para o Lucas e para a Cris para a gente encerrar, beleza? Pode falar, Otávio. Só que no filme fala do pessoal do skate, né? E eu me lembro que eu tive uma livraria aqui em 94, 95, e tive uma funcionária que era uma garota, né? E que me impressionava muito porque ela e o namorado eram skatistas. Então, né? E eu achava aquilo moderno, né? E eu não sei o quanto vamos dizer, esse contingente dos skatistas ainda é importante nessa cena cultural que eles colocaram, né? Porque hoje em dia é mais as batalhas, o grafite e tal, e eu não sei se os skatistas ficaram mais no passado. Ok. Paulo? Oi, boa noite. Gostei muito do documentário, gostaria de parabenizar a Cris e o Lucas. Não conhecia nada dessa arte, aprendi bastante, né? Como o Aquila realmente perguntou também, eu não saberia dizer o que é hip hop, né? Mas assim, achei legal. Gostei muito quando o Lucas colocou que ele é um movimento muito inclusivo, né? Que visa trazer o entretenimento cultural para as pessoas carentes. E a gente vê isso, efetivamente, nos festivais de cultura urbana que foi citado, né? Onde você tem as músicas, você tem os MCs lá, você tem a troca entre os MCs, como que chama o termo que se fala? Batalha, né? As oficinas, né? O circo para as criançadas, o sarau da biblioteca, né? E também eu achei super legal quando a Cris colocou aquela questão do menino de 10 anos que tinha vontade, né? Falou para a mãe que a mãe chegou de uma forma muito, né, simples e pedindo uma oportunidade para o filho, né? Que ele queria participar para poder rimar, aquela coisa toda, e de repente ele viu que o mundo dele pode ser diferente do que ele vive hoje. Ele tem um futuro pela frente, entendeu? Então, eu acho muito bacana. Eu acho que a arte tem que ser respeitada, não obstante todos os desafios que eles tiveram. Você vê, não ter um policiamento, não ter banheiro químico, quer dizer, isso aí eu acho que é uma ofensa contra a arte. Deveria, sim, realmente privilegiar, né? E não elitizar. Você dá condições para que as pessoas possam também participar. Pessoas, né? Eu acho isso. E concordo com a Aquila com relação à questão do tombamento. Tombamento é um instituto jurídico que, infelizmente, no Brasil é complicado, realmente. Quem tem alguma coisa tombada, né, um patrimônio, fatalmente, ele vai ter que chegar a fazer... Ele vai ter que manter aquilo, e aquilo desvaloriza aquela coisa toda, mas ele tem que manter aquilo, e caso ele não consiga manter, teoricamente, a coisa pública deveria bancar, e não banca, entendeu? Então, cada vez mais, tombamento realmente no Brasil não funciona, entendeu? Era isso que eu queria dizer. Ao mesmo tempo, tombamento que salva o caráter das cidades, né? Quer dizer, que salva a memória exatamente. Você imagina se Salvador não tivesse tombamento, né? Seria Verdade. terrível. Petrópolis, se não tivesse tombamento, seria mais feio do que Juiz de Fora. Eu posso dizer, Aquila, eu moro próximo do centro do Monagráfico, que é um bairro bem tradicional, e
a Graça. E tem uma casa bem grande ali perto da igreja, a Graça, sabe? Da igreja da Graça. Tem uma casa bem grande que é tombada. Mas você vê o estado, estado do imóvel, é realmente complicado. Como que aquilo lá é tombado e está daquele jeito? Você entendeu? É Nossa, lógico que... Então, tem que brigar por isso. é complicado isso, né? Realmente. Mas é isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Parabéns, viu, Lucas? Parabéns, Cris. Gostei demais. Olha, esse documentário, ele tem que, com certeza, dar o que falar. E vocês têm que divulgar. Divulgar mesmo. Parabéns. Obrigada, Paulo. Grácia? Oi, pegando um pouquinho agora no que a Átila falou, aqui já tivemos alguns problemas, inclusive isso pelo desrespeito, Átila. Já tivemos algumas pessoas que estavam participando do governo e que resolveram, por exemplo, tirar as pedras ali do centro da cidade, no Pelourinho, exatamente porque dificultava as mulheres que gostariam de visitar com sapatos altos, entendeu? Porque dificulta você andar, porque as pedras são irregulares. Então, aqui já tivemos isso, então o que é um absurdo, mas graças a Deus as pessoas reagiram e a pessoa foi embora. Bom, eu queria, na verdade, parabenizar vocês, Cris e Lucas, e eu gosto demais disso. E na minha juventude, eu sempre participava, não cheguei a participar do hip hop na época, mas participava de todos esses movimentos, não só aqui em Salvador, eu que vim de Ilhéus, mas também em algumas cidades em que eu passava muito final de semana, como Cachoeira, né, que é uma cidade próxima a Santa Amaro, uma cidade praticamente tombada, né, em que com um movimento cultural muito na época que eu frequentava, efervescente, hoje também, até por outros motivos, porque hoje já tem uma universidade lá que inclusive concurso de cinema e tal. E na época não, ou seja, é uma cidade, sempre foi assim, efervescente, e eu participava, eu não era de lá, mas passava muitos finais de semana, é uma cidade que eu sempre gostei. Então, eu realmente queria parabenizar vocês. Então, na hora, eu assistindo e pensando, meu Deus, né? Porque eu sempre fui ligado muito a essa coisa de dança, de música, né? E realmente me deliciei, realmente, ouvindo o documentário de vocês. É uma coisa que sempre que eu vejo às vezes no cinema, às vezes em televisão, sempre que eu vejo toda essa história do hip hop, com dança, com música, com esse movimento de corpo que é lindíssimo, porque eu já fiz um pouquinho de tudo com movimento de corpo, já me sonhei em capoeira, também em tudo, né? Porque gosto, sempre realmente, e na família sempre também tem gente, né? Tenho irmã que é professora de dança, então sempre é mais jovem do que eu, né? Então, mas sempre estava ligada a alguma coisa de dança e eu sempre entrava nessas coisas. Então, é muito lindo ver o corpo dançando, ver o corpo se movimentando. Ave Maria, eu sou apaixonada por isso, né? É uma coisa assim, para mim é gratificante. E eu sei exatamente por participar um pouco de trabalhar com os excluídos, né? Então, que não é fácil, sem apoio, às vezes, de governo, ou seja, pelo prazer, né? Com a vontade, com a garra que eu sinto em vocês. Então, isso para mim é tudo. Então, a noite maravilhosa, os comentários riquíssimos. Eu realmente só tenho a parabenizar vocês. E passa, como se de repente
o tempo tivesse voltado, eu tivesse de novo com meus 18, 20 anos, entendeu? E me sentindo contagiar exatamente com essa mesma... eu sinto, às vezes, na verdade, não é nem na risada, Cris, mas na sua... é como se estivesse lendo um pouco do seu interior, entendeu? Ou seja, eu sinto a felicidade realmente de vocês, né? Tanto de Cris e de Lucas, em estar dividindo isso com a gente. Então, isso me deixa muito feliz e só tenho a dizer, vamos lá. Eu acho que tem tudo, né? Tem que mostrar ao nosso país toda essa capacidade, toda essa garra e toda essa... só aplaudir ao trabalho de vocês. Parabéns mesmo. Obrigada, Graça. E, parabéns para vocês mesmo, porque é muito legal, dá vontade de discutir várias coisas, assim, né? Assim, para quem não é do hip hop, vocês estão num lugar que vocês estão apresentando, né? É um discurso onde às vezes não consegue chegar, né? Então, para a gente é muito legal poder ter essa honra de ter vocês aí explicando para a gente o que é o beabá dessa cultura, né? E claro que esse filme, como a Celina falou, né? Ele é essa divulgação da cultura de vocês, mas também é um início de diálogo com lugares e com pessoas que talvez não poderiam ter, né? Então, aí ela até foi mais pragmática, falando até de tentar buscar recursos, né? Vocês acabaram mostrando, né? Além enfim, das coisas lá do Ministério Público, tudo, vocês mostraram alguns artigos acadêmicos, o do Gui, que eu não li, mas o da Jalene e do Fred, que eu li. Sim, que a gente fez uma participação no Cefet também. Oi? A gente fez uma produção também em relação à roda, junto com o Cefet, né? Junto com o Cefet. Então, assim, a gente também está trazendo esse movimento, né, o movimento hip-hop, como movimento pseudo-marginalizado, mas é marginal mesmo, porque a gente está na margem, né? E trazendo para dentro de uma faculdade, né? Então, está apresentando. Então, assim, é muito doido, porque eu já estou nisso já há algum tempo, né? E de qualquer forma que a gente consegue realizar, quando a gente finaliza algum evento, alguma obra, o sangue pulsa igual lá no início, né? Então, a gente se arrepia de novo, a gente chora, a gente sente aquela satisfação de estar fazendo porque ama de fato. E isso, acho que é uma engrenagem fundamental, né, para a gente ter alcançado esses 15 anos, porque a gente nunca seguiu tendência ou moda, né? Então, a gente sempre foi identificado por aquilo, e aquilo identificou a gente, e a gente está aí, né? A primeira vez que eu assisti o documentário, eu chorei, cara. Sabe que eu chorar, soluçar? De tu ver tudo aquilo acontecendo numa linha do tempo, né? Aquela ordem cronológica, tu fala, nossa, isso arrepia. E de qualquer forma que a gente for fazer daqui a mais 15 anos, mais 20 anos, o sentimento vai ser o mesmo, né? Então, a gente ama o que faz e de repente, isso que traz a essência, né? Porque se fosse só por marketing ou por moda e tal, acho que a gente não teria chegado até esse ponto que a gente está. Então, quem está sabe, né? Quem ama de verdade sabe, e a gente vai lutar por isso até morrer. Esse é o ideal. Como disse a Cris, né? Até jovens e jovens há mais tempo, né? Vocês podem se incluir assim como eu me incluo também, jovem há mais tempo, e como é o nosso público aqui do Cineclube. Não, exatamente. Então, tipo assim, a gente precisa amar o que faz para poder passar isso para frente, né? Então, se a gente não ama o que a gente não faz, então é melhor não fazer. Tá certo. Lucas, brigadão pela presença, brigadão mesmo. Super convidado para voltar como público, né? Vou passar agora para a Cris, para as considerações finais também.
para a gente Deixa eu encerrar. só encerrar aqui também. Muito obrigado pelo convite. Isso foi muito importante para a gente também, para a gente estar atingindo, né, outro público, um público que desconhece um pouco do movimento e tal. E é um prazer ter apresentado isso. E só gratidão. Nação Hip Hop agradece o convite. Obrigada, valeu. E, gente, eu vou ser breve aqui também, que eu também, né, a gente já está 10h15 já, mas é porque o papo tá bom, né? Mas não quero deixar de responder o Otávio sobre a questão dos skatistas, né? O skate é um movimento muito forte em Petrópolis, continua muito forte, apesar dele não fazer oficialmente parte do movimento hip hop, ele tem uma união muito, muito legal por ser uma cultura urbana, né? Por ser uma cultura muito praticada na rua, então o skate está aí firme e forte na cidade. E também, assim, o João falou aí uma lista de coisas, queria que desse tempo para a gente comentar tudo. Essa coisa da associação com a UJS, com o partido, não tem nem como, a gente nem que quisesse esconder teria como, é uma coisa, a Nação Hip Hop nasceu como um braço da UJS, ela é independente, mas ela tem muita influência do movimento político, do partido político, e isso eu também acho muito importante a gente deixar claro, porque... Só cortar, Cris. O hip hop é um movimento político. Independente. Sim, mas estou dizendo assim, a nação hip hop, né? O hip hop é um movimento político, ele inclusive quando ele nasce lá nos Estados Unidos, né? Ele nasce nesse lugar de protesto, de transformação social, de transformar o que eram lutas de gangues em batalhas de MC. Então, as batalhas, por exemplo, de break de MC, vem muito disso, para quem não conhece. Tem até uns documentários muito interessantes na Netflix que mostram esse início do movimento hip hop, é muito legal de conhecer, que, né, lá nos Estados Unidos, na periferia, né, as brigas de gangues, a proposta do movimento hip hop quando surgiu era trocar essas brigas que eram sanguinárias né, para matar por brigas de break, de MC. A gente então inseria a cultura para transformar esse lugar de violência num lugar de arte, cultura e entretenimento. Sobre o Festival de Cultura Urbana, eu só preciso pontuar uma coisa, João, porque eu acho que ele estava sim preparado para a quantidade de pessoas que ele tinha, sabe? Quando a gente pensou nele, a gente sabia que ele ia bombar, a gente sabia disso. E a gente tinha uma estrutura para isso. Eu acho que realmente foi uma questão de muito preconceito com o que estava acontecendo ali, sabe? Muito preconceito, como você falou, a peça do Ministério Público, que é inaceitável, que dizia que ali tinham pessoas de má índole, mostrou essa parte ali no filme, né? Então, enfim, mas eu não vou ficar comentando ponto a ponto, porque nem vai dar tempo, mas eu preciso também comentar, gente, uma coisa muito importante aqui, que a gente ainda é inexperiente, eu e Caju, nessa coisa de filme, a gente ainda está nesse... Né, foi a primeira produção que a gente participou assim, tão de perto do audiovisual, então a gente precisa dar os créditos para quem deixou essa produção linda desse jeito, bem costurada dentro das entrevistas, com os inserts ali dos 4 elementos, que foram a diretora, a Beatriz Ohana, e quem fez a montagem, a edição do filme, que foi o Gregory Bastos. O Gregory, que também é do movimento hip hop desde... Né, já está também na casa... Já é mais velho que o Caslu. A Bia também, que sempre contribuiu, então a gente precisa dar crédito a essas pessoas, que foram as pessoas que fizeram com que essa narrativa ficasse interessante dentro de um documentário. A gente precisa falar deles, eu quero agradecer demais assim, a participação deles, eles terem topado essa ideia da Nação Hip Hop, foi assim, com certeza, a gente escolheu a equipe certa, que tinha um respeito e uma consideração pelo movimento para poder contar essa história de forma tão bonita. E, assim, foram muitos assuntos falados aqui, né, gente? Eu queria que desse tempo da gente comentar tudo, até a própria questão da preservação, do tombamento, de como que a gente pode contextualizar isso com as pessoas que são da cidade, que muitas vezes não veem, como eu vejo, e concordo com a Áquila, né, que o tombamento é uma forma da gente proteger um patrimônio que é da sociedade, não é só de um dono, mas como que a gente faz com que as pessoas percebam isso, sintam parte disso, porque nós talvez passemos ali pela Queller e achamos que aquele lugar é maravilhoso e olhamos para aquelas casas e vejamos a importância daquele lugar e o que ele pode nos oferecer, mas eu tenho certeza que tem muita gente que passa por ali sem ter a menor ideia e sem se sentir parte daquilo ali. Então, eu moro num barraco e aqui tem uma casa histórica enorme, e qual que é a importância dessa casa para a minha vida? Só me mostra, sei lá, mais o abismo que tem entre
essa estrutura e a estrutura que eu posso usufruir, porque eu não posso usufruir dessa estrutura tão linda e essa arquitetura maravilhosa e tão privilegiada. Então, é um debate muito interessante da gente fazer também sobre isso, sobre a questão de quem que realmente usufrui do que a cidade tem para oferecer, como a Lília falou, o turista. E eu acho que, quando a gente está falando do movimento hip-hop, a gente está falando sobre isso, em essência. Assim. A gente está falando sobre a discussão a cidade é para quem, sabe? A cidade é para quem? As pessoas que moram nessa cidade, elas usufruem dessa cidade de que maneira? Elas têm o direito a acessar esses espaços da cidade? Elas sentem parte desses espaços da cidade? O que elas fazem nos seus bairros, os seus fazeres e saberes são considerados como parte importante dessa cidade? Desse ou só o que atrai o turista? É considerado como um patrimônio, é valorizado como um patrimônio? Então, eu estou assim, bem feliz de ter trazido esse filme aqui e ter aberto essas discussões com vocês. Eu acho que são discussões, né, que, claro, não se encerram aqui, precisam ser levadas adiante. Que bom que esse filme também vem cumprir esse papel de promover essa discussão. E, assim, gratidão aí pelo espaço, pela participação de todos. Muito bom poder trocar com vocês e espero que tenhamos outras oportunidades aí. Isso, com certeza. Poxa, não, para mim foi muito legal receber vocês aqui. Eu ficaria super feliz se a gente tivesse um públicozaço assim, para poder atingir o máximo de pessoas. Mas eu sempre vou divulgar onde vocês forem passar o filme, né? O João Jair também já está com ideia de onde pode ser passado, né? Eu vou botar a Celina que foi embora, ela é documentarista também, né? E aí, então, ela pode ajudar vocês também a talvez encontrarem mais janelas, né, de exibição, né? E muito sucesso para vocês. Parabéns mesmo pelo trabalho, né? Que não desanimem de jeito nenhum, apesar de toda a repressão, de tudo que a gente está vivendo, inclusive da pandemia, que é o que impede, né, a coisa acontecer, né? Mas parabéns mesmo e agradeço demais vocês terem esse tempo aí com a gente. E Paulo, Grácia, Áquila, Vera, Otávio, João, todo mundo que ficou até agora, brigadão, né, por todas as contribuições. Beleza? Beleza, a gente que agradece. Eu deixei alguns informezinhos básicos ali no chat, que é um do documentário que é o The Get Down, que está no Netflix, que explica realmente a história do movimento hip hop, e o site da Nação Hip Hop também, que tem todos os conteúdos lá que já estão gravados, né? É só assistir online, só clicar lá onde vocês quiserem ver. Tem um Papo de Rua, que é um programa que também que a gente se permitiu a fazer, que é um talk show, né? Onde a gente chama artistas, troca ideia e a rapaziada apresenta um trabalho e tal. Então tem bastante material nesse site também. Se puderem acessar também, fiquem à vontade. E naçãohiphop.com.br. E lembrei que o João tinha falado também que vai indicar a gente aí. Podem passar para a gente, por favor, aí os caminhos dos festivais, da onde vocês acharem que a gente pode participar com esse filme. Com certeza vai ser muito importante também para a gente. Gratidão, gente. Eu vou indo. Boa noite, pessoal. Parabéns, Cris e Lucas. Obrigado. Boa noite, Sr. Paulo. Obrigado, Lília, por mais essa oportunidade. Boa noite. Tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Valeu. Tchau.